Tudo bem, pessoal? Rafael da Rosa aqui mais uma vez, vídeo de comentário no portal do Gremista. A gente vai falar da reapresentação melancólica do Grêmio, a gente vai falar sobre a Copa São Paulo, que o Grêmio está classificado, e vamos falar também sobre a decisão da diretoria do Grêmio de tirar o almoço, tirar o direito de acesso ao refeitório dos funcionários do clube e deixar isso restrito somente para a comissão técnica e o grupo de jogadores. Mas antes, quero falar da Bet7. Bet7, que é a parceira aqui do Portal do Gremista, seu site de apostas, sua casa de apostas aqui do Portal do Gremista. Você entra, faz o seu cadastro, começa a brincar, começa a apostar se você não tem seu cadastro. Se você já tem, você aposta. Hoje tem Grêmio Novo Horizontino, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio podendo passar de fase, lembrando que já estamos na fase dos matas, o Grêmio já eliminou Santa Cruz e agora enfrenta o Novo Horizontino de São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? Então, Bet7. Vamos começar falando então sobre o que foi a reapresentação do Grêmio nessa semana. Coisa melancólica, coisa triste mesmo a representação do Grêmio. O Grêmio que se reapresentou parecia um time amador fazendo sua representação, cadeiras de plástico, cadeiras vazias. E aí vem Denis Abraão com um discurso de que as cadeiras vazias representavam uma consciência social do Grêmio. O Grêmio queria deixar as cadeiras vazias ali para mostrar para a população em geral que os jogadores estavam com Covid, que a população tem que tomar vacina, enfim. É uma desculpa que não colou do Denis Abraão. Mais uma, aliás, do Denis Abraão que não cola. O Denis Abraão que é um cara que adora falar, é um cara que adora dar entrevista e, ao meu ver, fala demais. Ele poderia parar um pouquinho de tentar explicar o que aconteceu, porque ele não consegue explicar o que aconteceu com o Grêmio, e ele poderia começar a trabalhar de fato, né? Parar de dar entrevista e começar a trabalhar de fato. Outra pessoa que poderia começar a trabalhar de fato e entender por que o Grêmio caiu é o presidente Romildo Bolzan. O presidente Romildo Bolzan que, durante a representação do Grêmio, disse que a queda foi um acidente. E aqui eu quero reforçar o que eu já disse em outros espaços aqui no Portal do Gremista. Presidente, a queda não foi um acidente. O Grêmio não caiu por acidente. O Grêmio ficou 37 das 38 rodadas do campeonato dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio não caiu por um acidente. O Grêmio teve que pedir uma suplementação orçamentária nesse ano para o Conselho de quase 400 milhões de reais. Então não foi um acidente. O Grêmio investiu mal, o Grêmio contratou mal, o Grêmio jogou muito mal, por isso caiu. A queda não foi um acidente, tá, presidente? Então a gente precisa entender isso. O Grêmio, enquanto clube, precisa entender o que o seu torcedor parece que já entendeu, que é o Grêmio não caiu por acidente, tá? Então o Grêmio precisa entender isso enquanto instituição. Eu falei no começo sobre as ausências, né, que estavam nessa reapresentação. Uma delas foi o Douglas Costa. O Douglas Costa mais uma vez se ausentou, dessa vez por Covid, né? Foram 7 casos de Covid nessa reapresentação do Grêmio. E o Douglas Costa estava entre eles. Mais uma vez, Douglas Costa que vai querer fazer sua festa de casamento de novo no dia 19 de janeiro, em meio à pré-temporada. Mais uma vez, Douglas Costa brincando com a torcida do Grêmio e parece que isso não vai parar, tá? Mesmo com a nota que ele fez, dizendo que tem problemas com a diretoria, que teve algumas coisas que ele não gostou, que foram firmadas com a própria diretoria do Grêmio. Enfim, Douglas Costa, mais uma vez, chegando nessa condição de querer se ausentar do clube por motivos particulares. Ele que chegou, tem pouquíssimos jogos pelo Grêmio e muito dinheiro já investido pelo clube na sua volta, no seu retorno. Ele que ainda não deu nenhum título para o Grêmio, nem na primeira passagem, muito menos agora. Agora ele participou ativamente do rebaixamento do Grêmio para a Série B, tá? Outro fato que aconteceu durante essa representação, uma coisa notória que o Grêmio vai ter que fazer é parar de gastar tanto. O Grêmio com uma folha de quase 15 milhões de reais foi rebaixado. Vai jogar uma Série B, onde a maior folha da Série B do ano passado foi de cerca de 4 milhões de reais. Né? E o Grêmio com uma folha de 14 milhões foi rebaixado e vai trazer para essa Série B uma novidade que é uma folha de quase 7 milhões, em torno de entre 7 e 8 milhões de reais. É uma folha ainda muito grande para um clube que foi rebaixado, tá? Uma folha de 7 milhões e meio, que é o que se fala, ainda é muito dinheiro para jogar uma Série B e esse grupo com essa folha de pagamento precisa subir. Não tem desculpa para o Grêmio não subir para a próxima fase. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo valores nesse comentário? Porque o Grêmio nessa semana divulgou que os funcionários do clube, que não são jogadores e comissão técnica, não podem mais fazer as suas refeições no clube. Não podem mais usar o refeitório do clube. Muito se fala do Renato Portaluppi, do que ele fez, que ele é responsável também pela queda e tal, mas quando o Renato chegou em 2016...
essa política o clube já havia adotado, de que só poderiam usar o refeitório jogadores de comissão técnica. O Renato viu isso e disse, não, as pessoas não precisam sair até a sua casa para comer, sendo que tem um refeitório do clube, elas podem comer aqui e vão comer aqui. Pois bem, o Renato saiu e agora o clube mais uma vez demonstra essa sua incapacidade de gestão de pessoas nesse assunto do refeitório do CT, né? Onde o Grêmio faz suas refeições, os funcionários poderiam fazer suas refeições também, né? E aí o argumento que o Grêmio usa é ridículo. É que os jogadores já recebem, os funcionários, aliás, já recebem o vale-refeição. Não importa se eles recebem ou não o vale-refeição, tendo a estrutura dentro do clube, não tem porquê eles não poderem utilizar essa estrutura, correto? Ele, tendo a estrutura, pode ser utilizado. Aí o Grêmio argumenta que vai ter uma economia. Eu quero saber de quanto é a economia. O Grêmio não divulgou ainda o valor da economia que vai acontecer com essa decisão. Eu garanto que tem assim, ó, reduções salariais no Grêmio que vão economizar muito mais do que essa medida tomada pela direção, uma medida errada, tá? Mais uma medida errada dessa direção. É uma direção que não entende por que caiu, uma direção que não para de dar entrevista, deveria parar, e uma direção que tira o direito ao acesso ao refeitório dos seus funcionários. Então é mais um erro dessa gestão nesse começo de ano, um ano que vai ser importantíssimo. O ano de 2022 é um dos anos mais importantes, talvez, da história do Grêmio, porque uma permanência na segunda divisão pode ter contornos muito dramáticos para a sequência do clube, tá? E agora eu quero falar um pouco de Copinha também. O Grêmio classificado para a Copinha vai enfrentar o Novo Horizontino. Hoje, 5h15 da tarde, o Grêmio enfrentando a equipe de São Paulo, podendo passar para a quarta fase da competição. E aí começa a funilar cada vez mais a Copa São Paulo de Futebol Júnior nas suas fases de mata, né? Então, Grêmio e Novo Horizontino, o Grêmio que teve a sua melhor atuação, sem dúvida nenhuma, na última partida contra a equipe do Santa Cruz, de Recife. A gente vai falar mais sobre isso na próxima terça-feira, eu e o Eduardo Bento no Base Imortal. A gente vai comentar esse jogo contra o Santa Cruz, vai falar também desse jogo de hoje contra a equipe do Novo Horizontino, tá bem? Então é isso, gente. Falamos de reapresentação, uma reapresentação melancólica do Grêmio, triste mesmo, tá? Falamos das decisões de Romildo, falamos de tudo o que aconteceu na representação, falamos de Copinha, falamos da situação dos funcionários do Grêmio de não terem acesso ao refeitório, tá? Então é isso. Essa semana, isso é um resumo muito básico do que aconteceu na semana do Grêmio, tá certo, gente? Então hoje tem Copa São Paulo e o Grêmio podendo se classificar mais uma vez para mais uma fase. E lembrando, Bet7, se você não fez seu cadastro, vai lá e faz, que é o parceiro aqui do Portal do Gremista, tá bom, gente? Valeu e até semana que vem.